Bem-vindos a mais uma edição do GeoPizza, o podcast quinzenal de histórias atuais e atemporais. Hoje nós vamos falar de uma pizza... de banana. Uma pizza de banana, uma pizza calorenta, uma pizza hondurenha, uma pizza América Centralesca. Hoje nós vamos falar de uma coisa que envolve potássio, estupro, as Farc, o poder americano incomensurável sobre a nossa pequena América Central e do Sul. Tudo isso através de uma coisa específica, a banana. A banana. Hoje nós vamos falar do poder geopolítico da banana. Existem detalhes da nossa vida que a gente olha assim, isso é tão inocente, jamais eu pensaria que para esse produto chegar na minha mesa ou chegar na gôndola do supermercado exigiu um monte de destruição, morte e sofrimento, sabe? Uma coisa assim que... Vamos fazer uma breve introdução do produto. Já por volta de 5.000 a.C., em Papua Nova Guiné. Sim, uma introdução, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo. Just a little bit. 5.000 anos antes de Cristo, já em Papua Nova Guiné, os Papua Nova Guinenses já plantavam banana. E a banana veio para o ocidente com o Alexandre o Grande. Cara, não sabia, né? Sim, isso é muito engraçado. Ele comeu essa fruta na Índia e ele pensou, caralho, que fruta interessante, ela vem com um pacote fácil de abrir. Aí, vou plantar esta merda na Grécia. E aí a banana se tornou popular na Europa e no Mediterrâneo. Muito tempo depois, vendo que aquele monte de terra disponível era utilizável para plantar frutas que exigem calor, como por exemplo a banana, a galera começou a plantar banana na América Central, na América do Sul. Na América do Norte não dá, por causa que a planta da banana meio que não se dá muito bem com aquele clima. Isso depois já da descoberta das Américas. Isso já depois da descoberta das Américas. Então a gente passou por, sei lá, uns 7.000 anos de história em 5 segundos. Esse é o podcast, gente, acabou. Tchau. Tá, alguns dados. A banana, a gente pensa, a banana é tão comum, coisa e tal. A banana era um mercado de bilionário. Por quê? 96% dos americanos comem banana. Caraca. Norte-americanos? Os norte-americanos. Jesus. Aqui no Brasil a gente come banana pra caralho. Mas eu acho que os americanos comem mais banana que a gente. Eu acho que sim. Apesar de que aqui é mais fácil, mais barata a banana. Ela é uma fruta que desde a década de 10 ela está completamente integrada à culinária e à cultura americana. Então ela não é algo assim que tipo exótico. Ela faz parte da culinária, dos doces, da comida deles. A variedade mais comum de banana, que é plantada e consumida no mundo inteiro, mas especialmente nos Estados Unidos, é a Cavendish. E depois a gente vai falar do porquê essa variedade de banana é a mais consumida do mundo. Não deve ser um motivo bom. Não é um motivo bom. Bem, aí entra uma questão. Bananas, elas não são plantadas nos Estados Unidos. Não tem como tu plantar lá. Por causa que lá o clima não é úmido e não é quente com a frequência necessária para a planta da banana sobreviver. Ainda assim, bananas são muito mais baratas nos Estados Unidos do que maçãs. E maçãs, tu consegue plantar no clima americano. Aí eu te digo, como é que uma coisa que viaja milhares de quilômetros é mais barata que uma coisa que é plantada às vezes na cidade onde é vendida? Spoiler, o resultado e o motivo não é bom. Para explicar isso, a gente primeiro vai ter que voltar um pouquinho no tempo de novo. Mas não tanto. Não tanto. Para quem não sabe, no século XVIII, os Estados Unidos ele fez a conquista dos últimos territórios deles que eles foram adquirir. Tipo, a Califórnia foi integrada, eles tomaram conta de ilhas como a Porto Rico, Filipinas e Guam. Isso depois da guerra entre a Espanha e os Estados Unidos, que foi em 1898. Essa foi uma guerra fodida. Foi depois dessa guerra que eles compraram a parte do México, não foi? Não, foi antes dessa... Eu acho que foi antes dessa guerra que eles compraram um pedaço do México. Compraram não, roubaram, né, um pedaço do México. Eu acho que não. E aí eles pegaram o Texas e o Novo México. O Texas é um estado gigantesco e ele foi, por um breve período de tempo, uns 10 anos, um país independente. É tipo o Rio Grande do Sul dos Estados Unidos. Só que muito mais foda. E é interessante ver que várias cidades lá no oeste dos Estados Unidos, Los Angeles, Palo Alto, tem nomes espanhóis. Por que será? Porque eles eram do México. Porque originalmente eles eram territórios espanhóis. Exatamente. Tudo isso faz parte do expansionismo americano
e de uma mentalidade que eles tinham que se chamava o Destino Manifesto. O que era o Destino Manifesto? A ideia de que eles são destinados por Deus ou por alguma força maior a conquistar territórios para aumentar a grandeza do país deles. Provavelmente você vai encontrar no YouTube mais gente, historiadores melhores que nós, explicando sobre o Destino Manifesto. Mas é muito importante falar do Destino Manifesto por causa que ele permeia todas as decisões políticas internacionais e as relações internacionais dos Estados Unidos, principalmente no século XIX e no início do século XX, principalmente na primeira metade do século XX. Essa coisa dos Estados Unidos ser imperialista faz parte dessa mentalidade do Destino Manifesto. Outro país também que foi ocupado no final do século XIX, início do século XX, foi Cuba. Através da base de Guantánamo, os americanos... A mesma base de Guantánamo que existe até hoje, ela é antiquíssima. Ela é do final do século XIX. Foi a partir dessa base que os Estados Unidos puseram a presença deles e o poder deles sobre Cuba. Por que eles queriam manter o controle de Cuba? Porque Cuba tem uma coisa muito gostosinha chamada açúcar. Então tu tem ali uma região onde é quente, produz açúcar, e se tu tem o controle sobre aquela região, tu consegue adquirir esse açúcar de uma maneira muito mais barata. É só interessante ver, a gente vai entrar na história de vários países, muitos países que tiveram uma história muito complicada e muito conflitante, e alguns deles tiveram governos ou foram altamente influenciados depois por ideologias, por assim dizer, comunistas. E assim, isso não é passar pano para as atrocidades que aconteceram em vários regimes em todo mundo que foram uma desgraça. Mas nenhum país começa com essa ideologia do nada. Eles tiveram algum motivo para iniciar isso e para ter uma grande raiva do imperialismo de outros países. Eu não vou, obviamente, entrar nesses assuntos agora, mas China, Coreia do Norte, Cuba, até mesmo o Vietnã, todos eles tiveram motivos para se tornarem governos comunistas, e não foram motivos bonitos. Entrando em detalhes assim naquilo que o Zotes falou, muitas vezes esses países eram países pequenos e eles só tinham duas opções: ou receber apoio da União Soviética ou receber apoio dos Estados Unidos. No caso do Vietnã, isso aí tem no documentário que saiu no retrasado, ano passado, é um documentário em 10 partes, e fala que o Ho Chi Minh, o líder do Vietnã do Norte, ele chegou a tentar entrar em contato com os americanos depois da Segunda Guerra Mundial para conseguir apoio americano para se livrar dos franceses. Sim. Só que os americanos ignoraram ele. Aí ele falou: eu preciso libertar meu povo, as pessoas estão morrendo à míngua, o que eu faço? Eu estou desesperado, eu preciso de ajuda de alguém. Ele foi até os chineses, e os chineses ajudaram ele. Então assim, ó, não é que eles queriam ser comunistas, é que foi a única opção para eles, por causa que os países capitalistas ignoraram eles. E outra coisa, tu tem, por exemplo, situações como as revoltas campesinas que aconteceram em vários países da América Central e do Sul. Não foram não foram revoltas comunistas. Elas foram taxadas de revoltas comunistas por causa que os governos, principalmente o americano e as elites, queriam encontrar uma maneira de xingar esses caras e colocar eles como vilões. Mas era a galera que nunca viu um livro vermelho na vida. Era uma galera que não tinha noção nem do que era comunismo. É que eles foram taxados depois de comunistas para que houvesse uma justificativa para serem combatidos esses políticos que eram contra essas empresas ultra poderosas ou esses governos ditatoriais, entende? E isso entra muito no que a gente vai falar hoje. A nossa pizza começa bem no finalzinho do século XIX, mais especificamente em 1899. Existia um cara chamado Joseph Vaccaro. Ele era de Sicília, ele se mudou para os Estados Unidos. Ele e a irmã dele começaram a ter uma empresa, que a empresa não fazia nada mais do que exportar bananas e alguns outros produtos frescos de La Ceiba, que fica em Honduras, em 1899. Exportar para onde? Para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. Existe uma foto muito boa, que é do porto em Manhattan, que era chamado de Banana Docks, portos de banana. Uma foto muito bonita, e as versões colorizadas dela são mais bonitas ainda. Que é uma penca de banana, bicho, chegando num navio. E assim, banana... Não uma, várias pencas. Várias pencas. Pra uma coisa chamada de Banana Docks, tem algum motivo, né? Sim, provavelmente era especificamente só pra poder descarregar banana. É. Só que
Essa empresa que o Joseph Vaccaro tinha se chamava Vaccaro Brothers and Company. Traduzindo, Irmãos Vaccaro. Companhia dos Irmãos Vaccaro. Isso, perfeito. Só que o Joseph Vaccaro não estava sozinho nessa. Existiam outras empresas que começaram a surgir quase no mesmo tempo que ele. Existia uma outra empresa chamada United Fruit Company, que era uma empresa de Boston, fundada em 1899, e ela também tinha seus negócios na América Central. Como o Alexander falou, lá era o lugar de produzir bananas. Uns 10, 11 anos depois surgiu uma terceira empresa, chamada Cuyamel Fruit Company. Ela era de um russo chamado Samuel Zemurai. Ele era um judeu russo que migrou para os Estados Unidos e fundou uma empresa no norte de Cortés, uma região da Honduras, que exportava bananas não só para os Estados Unidos, mas para outros países também da Europa. Por que eu falei dessas três empresas? Porque elas vão se conectar tão grande a ponto de que elas vão começar a agir como um organismo só, com finalidades bizarras. Dessas, a que mais começou a ter destaque foi principalmente a Cuyamel Fruit Company, desse russo, e a United Fruit Company, desse americano de Boston. Ela começou a fazer seus negócios em Honduras, na América Central. Ele começou a simplesmente ser conhecido lá como o cara das bananas. Ele era muito bem visto e ele dava, obviamente, uma parte do dinheiro dele para Honduras, afinal era onde ele estava. Só que, você fala no século XIX, quase ali pelo finalzinho, especificamente tinha um cara chamado Henry Meigs, que em 1871 ele era um empreendedor de ferrovias. Ferrovias nessa época era o pico, era a coisa. Era a única maneira de transportar grandes quantidades de carga a grandes distâncias. Ele simplesmente começou a se interessar em construir uma nova tipo de ferrovia para transportar pessoas da Costa Rica e passando por lugares tipo Honduras. Essa ferrovia foi criada em 1871, só que ela começou a dar muito déficit. O fluxo de pessoas não foi suficiente para poder pagar pelo custo de operação dela. Só que, o que é interessante, algumas dessas empresas, principalmente a United Fruit, começou a ver que, olha só, já que já tem uma ferrovia aqui, eu vou começar a transportar minhas bananas. E teve uma hora que a quantidade de bananas começou a superar a quantidade de passageiros no trem. O fundador da United Fruit Company começou a fazer um acordo de, olha, que tal tu dar essa ferrovia para mim, para eu se tornar exclusivamente um meio de transporte de bananas. Enquanto isso, a Vaccaro Fruit Company, ela também estava em Honduras. E em 1910, o presidente Miguel R. Dávila começou a dar concessões para construir outros tipos de ferrovias para a empresa. E aí, o que acontecia? O presidente Miguel Dávila começou também a dar terras para os irmãos Vaccaro para poder plantar bananas do lado da ferrovia, para facilitar ainda mais o transporte desses bens para os portos. Só que essas empresas até agora não estavam competindo de uma maneira tão agressiva. Mas aí o que acontece? O Samuel Zemurai pega uma grana, ele tá rico pra caralho, e contrata uma milícia. E ele dá essa milícia pro brother dele. Quem era o brother dele? O ex-presidente Manuel Bonilla. E o que esse ex-presidente Manuel Bonilla faz? Ele derruba a porra do governo de Honduras. O novo presidente dá generosas concessões à United e a Cuyamel. Tipo, terras e incentivos fiscais. Tipo, obrigado por me ajudar. Parça. E aí depois essas milícias são mantidas por essas empresas para poder manter quieto os campesinos que às vezes reclamavam de salário baixo, análogas à escravidão nas quais eles trabalhavam. Vale lembrar, gente, todo esse fluxo de bananas envolve muita gente trabalhando manualmente. Até hoje isso acontece, então imagina há quase 200 anos atrás. Então, quando a gente fala que existiam trabalhos quase análogos à escravidão, é praticamente isso. Os caras não recebiam dinheiro, eles recebiam, por exemplo, vale alimentação. O que acontecia, que é uma coisa que acontece até hoje no Brasil, eles às vezes compravam comida na vendinha da empresa e aí eles ficavam endividados com a empresa. E aí às vezes trabalhavam não para poder ganhar dinheiro, mas para poder pagar a dívida que eles tinham por ter comprado comida na vendinha da empresa. Porque às vezes esses caras moravam num bananal que era isolado de tudo, centenas de quilômetros de distância da cidade mais próxima. E pensa assim, ó,
milhares de pessoas trabalhando numa plantação que tem centenas de quilômetros de área. Essa gente o dia inteiro debaixo do sol, pegando doenças e de facão cortando os cachos de bananas, e depois as esposas dentro de galpões separando os cachos e dividindo eles em pencas. Isso aí era empacotado e mandado por trem. E essa galera toda ganhando tipo centavos por dia, sabe? Em 1910, a gente tem o registro de que a empresa Cuyamel e a Vaccaro Brothers começaram a entrar em áreas em que a United Fruit Company não estava entrando. A United Fruit Company começou a ter um caixa tão grande na América Central que a Vaccaro e a Cuyamel ficaram, putz, vai dar ruim pra gente. Mas mesmo assim, empresas pequenas como essas duas começaram a ser afetadas pela própria United. Por quê? Porque a United começou a comprar shares, porções das ações da Cuyamel e da Vaccaro. Ele tava fagocitando a empresa, dando dinheiro pra elas. A United tinha 60% da Cuyamel e 50% da Vaccaro. Em 1910, bicho. Elas meio que funcionavam como um oligopólio. Exatamente, você tinha 3 empresas, quando na verdade elas se comportavam como uma coisa só. Uma coisa só. A gente está falando aqui desse período de final do século XIX, início do século XX. Então tem que pontuar alguns acontecimentos históricos paralelos à República Dominicana. 1903, 1904 e 1914 houveram tentativas dos Estados Unidos de conquistar esse país, conquistar a República Dominicana. Isso através de colocando um navio no porto e bombardeando a cidade. Algo nada inédito para os Estados Unidos. É algo nada inédito para os Estados Unidos. Quem sabe um pouco da história dos Estados Unidos, isso já aconteceu em vários lugares, tipo Japão. Não, estilo Estrela da Morte, tá ligado? Tu coloca tua super arma na beirada do planeta, ou no caso da cidade, e tu fica bombardeando de canhão. Só em 1916, quando os americanos mandaram os Marines foram enviados em 1916 para ocupar. E aí a população se revoltou. Tentou lutar contra a invasão dos Marines. República Dominicana. Isso, na República Dominicana. Só que o que aconteceu? Os Marines, obviamente, tinham um poder de fogo muito maior e conseguiram abafar a rebelião. E daí, só muitos anos depois, o presidente Horácio Vasquez faz um acordo com os Estados Unidos e consegue fazer com que os Marines desocupem a ilha. Mas isso bastante tempo depois, se eu não me engano já na década de 30. Nessa região também, outro país. A Nicarágua, ela também teve uma treta com os Marines invadindo a ilha, né, tomando conta da ilha, e eles saíram de lá só em 1933. E as aventuras dos americanos na América do Sul não param por aí. O Haiti, em 1900, 6 presidentes em 6 meses. O Haiti é um dos países que mais trocou de presidente na história. Sim, isso em 1900, em 6 meses, tiveram 6 presidentes em 6 meses, por causa que existiam brigas políticas absurdas, e tu tinha milícias brigando umas com as outras, onde tu não tinha tipo um lado, tu tinha, sei lá, 7 lados diferentes de uma mesma briga. E aí o que aconteceu? Essas brigas internas do Haiti deram tanta merda que parte do conflito acabou invadindo a República Dominicana, que faz fronteira com o Haiti. Que faz fronteira, que é ali do lado. Né? É ali do lado, é a mesma ilha. Sim. Uma metade é o Haiti e outra metade é a República Dominicana. Sim. E aí os americanos que tinham controle da República Dominicana falaram, não, aqui no meu território não vai ter briga. E aí pularam o murinho, passaram a fronteira. E o que aconteceu? Como a maior parte da população era negra, eles começaram a impor as leis raciais que existiam naquela época. Então pensa assim, 90% da população segregada, famílias inteiras perdendo suas terras por causa que eram negros, e os americanos falaram, não, tu é preto, tu não pode ter terra. Gente que morava no interior, que vivia da terra, teve suas terras confiscadas, e por isso o Haiti foi tipo, dentre essas colônias americanas, foi o país que teve o pior tratamento. Lá teve as fotos dos massacres que tiveram por lá, do sofrimento que o pessoal teve. É tipo absurdo. De novo, por causa que os americanos eram racistas pra caralho naquela época. Sim, imagina ainda no início do século XX. Sim, 1900 isso, cara. E aí o que aconteceu? As milícias que antes estavam brigando pelo poder do Haiti se uniram e tentaram lutar contra os americanos. Mas, de novo, o poderio militar americano era tão fodido que não tinha como enfrentar. Sim, como é que o Haiti vai vencer dos Estados Unidos? E aí o Haiti só foi libertado em 1934, quando Franklin Delano Roosevelt ele
começou a implementar aquela política dele, não conquistar os países, mas ser brother dos países. A política da boa vizinhança, que inclusive o Brasil fez parte dessa política da boa vizinhança. A industrialização para valer do Brasil começou por causa do apoio que o Brasil recebeu do Franklin Delano Roosevelt. E aí, como eu disse, só em 1934 é que as tropas americanas desocupam o Haiti. Então, essa história dos americanos ficarem ocupando países e mandando neles é há tempo, gente. É há muito tempo. E pior que tá, eu fico às vezes meio puto, não é bem essa palavra. Às vezes como as pessoas banalizam alguns assuntos tão delicados. E todo mundo tem um pouco de noção na sua cabeça que norte-americano é imperialista, mas às vezes esse discurso é convertido para algum tipo de ideologia específica e algumas pessoas ficam tão putas com isso que elas ignoram, elas levam aquilo como falso, tipo, de novo esse discurso, sabe? Mas, cara, qualquer página que você for pesquisar isso vai dizer a mesma coisa que a gente tá falando aqui. Eram coisas absurdas. E vai lembrar, início do século XX, gente, ainda tinha muita gente sendo escravo. Eu sei que, mas a escravidão nos Estados Unidos acabou em 1865. Oficialmente acabou, mas como eu tinha comentado antes, existem sistemas de trabalho que são análogos à escravidão, onde, tu não é escravo, mas tu não tem como fugir daquele lugar onde tu tá trabalhando. E não só isso, a quantidade de negros que simplesmente um dia pro outro ficaram libertos e ficaram, cara, o que eu faço da minha vida? E o cara que era digamos assim, o chefe dele... falou, o dono. Olha só, tu trabalha aqui, tu vai ganhar algo em troca. Velho, o cara te escravizou por 30 anos ou mais. Tu acha que ele vai te deixar embora agora só porque a lei diz que sim? Gente, óbvio que não. E muitos governos, muitos corruptos estaduais, às vezes corroboravam para que isso continuasse acontecendo. Cara, deixa os negros onde eles sempre estiveram, porra. Vão deixar eles sair, vão deixar eles fazer coisas. É muito mais... Era muito... no papel mudou... Mas na prática as coisas continuaram do mesmo jeito. E a gente que é brasileiro sabe que as coisas são bem assim, tipo, por mais que mude no papel, às vezes não. E assim, gente, de novo, aqui não são dois esquerdalha do caralho, tá ligado? E a gente tá falando aqui de um bagulho assim que é absurdo, mas que, eu vou falar uma palavra que pode parecer errada, mas é normal isso acontecer durante a história humana. Tu tem um país muito poderoso, em algum momento ele começa a querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Pensa, por exemplo, César durante o primeiro Império Romano. Ele se tornou, era uma república, e ele se tornou imperador porque ele meio que perdeu o controle da ganância dele e começou a conquistar terras que nem fazia sentido Roma ter. Ele começou a fazer campanhas militares só pra ter grana e vender escravo. Sim. Ele começou a fazer isso. O pessoal fala o primeiro holocausto que a gente tem notícia é o holocausto celta. O César, ele conquistou a Grã-Bretanha só porque ele queria conquistar. Ele conquistou o que era a Gália, que é a França hoje em dia, e ele matou mais de 1 milhão de celtas, e os que não morreram foram vendidos como escravos. Então, tipo, o imperialismo, não é que a gente tá acusando os Estados Unidos de ser imperialista, é que é natural de um país grande pra caralho, hiperpoderoso, em algum momento se tornar imperialista. O Brasil teve momentos imperialistas. Breves, mas alguns. Durante o primeiro e o segundo império, aqui no Brasil, a gente teve atitudes imperialistas. O que a gente tá falando aqui a gente não tá falando em um espírito anti-americano. A gente aqui só tá falando que aconteceu. Rolou essa treta, a gente não pode fazer nada. Sim. Essa merda aconteceu. Foi horrível. E tá muito bem registrado. Inclusive por pessoas que cometeram esses crimes. E falaram, não, eu fiz e com muito orgulho eu fiz essa merda. E faria de novo. A gente tem um relato da Embaixada de Honduras dizendo em 1916 que o território controlado pela Cuyamel Food Company é praticamente um país dentro do país de Honduras. Ela tem milhares de empregados, plantações, operários, trens, estações de trem, navios, sistemas de encanamento, sistemas de energia, comissários, clubes de jogos e casas para os próprios empregadores. Gente, tipo, é literalmente uma cidade. É um país bom, o cara falou tudo. E em 1920, uma das terras que foi dada à Cuyamel Food Company começou a literalmente falar: olha, cara, já que tu é tão bom nisso, que
tal tu simplesmente começar a construir as minhas ferrovias? Que tal tu começar a construir também as minhas telefonias? E aí que tá, gente. Cuyamel Fruit Company, como eu falei, ela tinha metade quase, era da United Fruit Company. Então, você falar isso para Cuyamel é você falar isso para United. E falar isso para United é você falar para as 3 empresas, para Cuyamel, para Vaccaro e para United. E aí tu tem zero governo, por causa que os incentivos fiscais que o governo dava para essas empresas fazia com que eles não arrecadassem nada. Os cofres públicos não tinham dinheiro nenhum para poder construir estrutura, e toda a estrutura do país, tu vê, telégrafo, telefone, estradas asfaltadas, trem, navios, tudo era construído por essas empresas. Essas empresas basicamente eram donas dos países. E não só em Honduras, a gente está destacando Honduras, foi onde a semente foi plantada. Mas ela também estava na Costa Rica e na Guatemala. E aí, Zotes, eu te pergunto, o que acontece se aquelas pessoas que trabalham para essas empresas e ganham pouco, ficam putas e se revoltam? Greves e revoluções. As companhias pediram ajuda para o governo americano para poder mandar tropas para o Panamá, República Dominicana, Haiti, Nicarágua, Honduras e até mesmo para o México. Onde essas empresas iam, elas pediam apoio do governo americano para poder utilizar tropas para silenciar as populações que se revoltavam contra o fato de que essas empresas escravizavam gente. Caraca. Os Estados Unidos, em 1903, ajudou a independência do Panamá, que era um pedaço de terra que pertencia à Colômbia. Por quê? Por causa que ele queria tomar conta do Panamá para poder criar o canal do Panamá. Praticamente, a cidade Então, assim, do Panamá é uma colônia americana. É uma colônia americana. Até hoje, bicho, eles usam dólar. Sim, eles trocaram a moeda do país por dólar. Exatamente. Então, assim, ó, tipo, nunca é de graça. Sempre tem um interesse ali. Então, são coisas assim que estavam rolando. Gente, em 1903, as empresas existiam há uns 20 anos. Muito pouco tempo para conquistar um continente inteiro. As empresas começaram a se expandir mais para baixo, começaram a ir para o Panamá, começaram a ir para a Colômbia. Então a gente tem, já avançando um pouco na timeline, em 1928 aconteceu um evento bem triste, mas essas pessoas revoltadas e praticamente escravas começaram a falar: cara, eu cansei de trabalhar para o cartel, eu cansei de receber pouco. Porque o que acontecia, como eu tinha comentado antes, as pessoas não recebiam em dinheiro, recebiam em vale alimentação. O vale alimentação tu só conseguia gastar com a empresa. Tu não tinha acesso à saúde, tu não tinha acesso à educação, tu ganhava menos que o necessário para te alimentar, tu não tinha dinheiro para poder comprar roupa, tu muitas vezes passava fome, tu não tinha outra opção de trabalho, tu só podia trabalhar para aquelas empresas. Passava muita pobreza e muita dificuldade, e tu só tinha como opção trabalhar para essas empresas, por causa que quem tinha uma fazendinha teve a fazendinha roubada ou comprada na marra por essas empresas. Então era um pessoal que não tinha terra, não tinha nada e dependia exclusivamente dessas empresas. Então o pessoal em algum momento ficou puto. Então, assim, ó, pensa, você tá na América Central, vamos supor, eu estou em El Salvador, que é do lado de Honduras praticamente. El Salvador, nessa época, ele ainda é hoje, tá? Mas ele era muito mais agrário. Cara, eu arrisco dizer que ele era, tipo, 90% agrário. 99%. Porque até hoje não tem quase nada lá, tá? E Honduras, El Salvador, são praticamente países ali do lado do outro. Belize. Você tá lá trabalhando, cara, só tem coisa rural. E o que envolve rural, envolve essas empresas. Ah, eu vou me mudar, eu vou pra outro lugar conseguir trabalho. Tá, só que olha só, tu tá em Honduras. A distância, no mínimo, até os Estados Unidos, bicho, é uns 2-3 mil quilômetros. Para colocar em perspectiva, o Brasil, do Rio Grande do Sul, do Chuí até o Pará, tem 4 mil. Então, bicho, tu vai ter que atravessar praticamente um Brasil inteiro para conseguir emprego, para cima ou para baixo. Porque se tu quiser chegar até o Brasil, tu vai passar ainda mais trabalho. Tu vai chegar até uns 5 mil quilômetros. Eu não digo não ir nem para os Estados Unidos, olha. Depois assim, ó, na época tu não tinha nem mesmo áreas urbanas em alguns dos países. Sim. Então, tu não tinha outro... Como essas empresas controlavam esses países, tu não tinha como escapar. Tipo, eu vou sair do Haiti para ir pra República Dominicana. É a mesma coisa. É a mesma empresa controlando os dois países. E a única opção que tu tem é
trabalhar pra essa empresa, porque a única coisa que existe é essa empresa. E além do mais, eles vão ter muita certeza que quando tu sair romper com eles, tu não vai conseguir emprego em nenhum lugar ali perto. Isso é certo. E isso é uma coisa que eu até fico pensando, cara, a América Central é grande, bagarai. E quão pouco a gente escuta falar dela. É porque... não sei, as tretas que rolam lá não saem de fora de lá. Pois é, imagina... E é tratado... se o Brasil não é notícia internacional, imagina países como esses. É. Dezembro de 1928. Trabalhadores se organizam em uma greve pedindo melhores pagamentos, melhores condições de trabalho e pedem para serem pagos em dinheiro. E eles pedem 8 horas de trabalho. Tipo, eles pedem 8 horas de trabalho. Eles provavelmente estavam trabalhando 12 horas. Enfim, esse se tornou o maior movimento trabalhista da história da Colômbia até então. Membros radicais do Partido Liberal Colombiano participaram do movimento. Bicho, foi uma coisa que todo mundo praticamente concordou em se levantar contra. E aí, em 6 de dezembro de 1928, tu tem uma demonstração, uma manifestação grande acontecendo. Essa manifestação, ela não durou muito tempo. Por quê? Simplesmente chegou o que acreditavam, né? Um regime do exército de Bogotá, que eles ficaram cercando a volta do protesto, isso acontece até hoje, e cercaram esses manifestantes. E colocaram na frente deles metralhadoras subautomáticas, bicho. Aquelas Gatling Gun. Aquela que tu bota no chão, apoia num com tripé e tu começa a girar a manivela. Eles metralharam pessoas. Eles metralharam as pessoas, eles metralharam todo mundo. E assim, a gente não era só, tipo, gurizão e tiozão. Era tipo, tinham mulheres com criança de colo. Tinham famílias aqueles trabalhadores. Famílias! Sim, tipo, o pai, mãe e os filhos. O general Cortes Vargas, que comandou essas tropas durante o massacre, ele assumiu a responsabilidade por 47 vítimas. Só que esse não foi exatamente o número de pessoas que caíram mortas no chão. Um estudo realizado em 1929, depois, reuniu várias estimativas apresentadas por historiadores que disseram que o número ia de 800 a 3 mil mortos, acreditando que vários outros desses corpos não foram encontrados porque eles foram lançados no mar. Sim, eles carregaram, assim como tu carrega lixo num caminhão e joga num depósito, o exército pegou e colocou pilhas e pilhas de corpos das vítimas em caminhões, levou até o porto e simplesmente jogou esses corpos no mar. Isso assim, ó, com vista pro navio, pro destroyer americano que tava fazendo escolta ali. Ele tava literalmente, olha só, tô dando uma banda aqui, que coincidência, um protesto bem quando eu estou aqui. Entre um desses sobreviventes, um cara que ficou famoso, foi chamado Luiz Vicente Gomes. Ele se tornou uma figura famosa e ele se tornou uma figura de luta contra essa repressão. Porque ele fugiu do protesto e ele ficou sendo procurado por 3 dias. Ele ficou vivendo debaixo de uma ponte por 3 dias. Ele acabou se tornando uma figura pública por causa disso. 91 anos depois desse acontecimento, ainda é lembrado lá na Colômbia. E tu tem uma organização que todo ano faz um evento lembrando o que aconteceu. O nome da organização é 6 de dezembro. Que foi quando aconteceu isso. É. E, obviamente, a mídia começou a ser comprada e começou a distribuir uma narrativa unânime sobre esse acontecimento. E aí entra aquilo que eu falei. Eles começaram foi uma revolta de campesinos que não tinham nenhuma ambição política. Eles só queriam, tipo, melhoria das condições de trabalho deles. Só que daí a mídia começou a vender a ideia de que, não, isso aí foram comunistas. Exatamente. Os responsáveis por organizar isso Cara, tudo. comunistas em 1928, tá ligado? Tipo, sei lá, a Rússia virou União Soviética há em 10 17 anos. E há 10 anos atrás, e ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo lá. Tu acha que o trabalhador colombiano vai estar interessado no modelo soviético? Não, é sim, tipo, não é que não tentando desrespeitar ninguém, mas tipo, falando bem a verdade, o Juan, analfabeto, e a família inteira dele, que também não sabe ler, nunca sequer ouviram falar de Lenin, tá ligado? Como é que eles vão ser comunistas, caralho? Um dos jornais, chamado El Tempo, ele era em Bogotá
E ele começou a se opor. Ele começou a dizer que não, os trabalhadores só queriam condições melhores. Alguns dias depois, ele simplesmente adotou uma posição conservadora. E começou a dizer que a greve era baboseira. E aí, provavelmente rolou uma visita da polícia. rolou uma... Como é que eles chamam? Demissão em massa em jornal? Que eu esqueci. Não, eu acho que rolou uma demissão, rolou uma visita da polícia, ou pior, uma visita do governador local. É. E aí que entra o ponto que a gente comentou no início, que vários países que começaram a adotar posturas comunistas tiveram bons motivos para isso. Não digo nem comunista, posturas de esquerda. Imagina você tá lá com uma grande manifestação e chega o seu governo com submetralhadoras automáticas e metralha seus habitantes. Foi aí que, a partir desse tipo de acontecimento, se tornou uma fonte de inspiração para quem? Para as Farc. As Farc. As Farc é interessante. As Farc são até hoje um grande grupo que já foi considerado comunista, já foi considerado revolucionário, já foi considerado terrorista. É considerado ainda terrorista? É ainda considerado terrorista. Tá fazendo parte de alguns setores do governo, porque o acordo de... Eles controlam regiões ainda da Colômbia. O acordo de paz com a Colômbia está sendo muito complicado, mas as Farc foi uma guerrilha, e é uma guerrilha que estava lutando contra as intervenções americanas na Colômbia, e elas surgiram principalmente nessa época, inspiradas por esse acontecimento. Como guerrilha, eles surgiram em reação a esse massacre que aconteceu. Claro que, as Farc que transportaram drogas, trabalharam com Pablo Escobar, destruíram aviões, o caralho A4, beleza, filho. Só que a gente tá falando das Farc em 1930. E eram feitos de pessoas que, como o Alexander falou, não sabiam ler, não sabiam escrever. Crianças que não tinham outra opção, cara. Ou é tu ficar trabalhando pra esse governo, ou tu vai fazer alguma coisa. Tu tá entre, então, tu tá entre a faca e a espada. Pro lado que tu for, tu tá fudido. Exatamente. Assim, ó, a gente não tá passando a mão nas Farc, a gente tá explicando a origem dela, né? Deus o livre. Ele é uma organização terrorista, horrorosa, desgraçada e filha da puta. Mas existe um motivo pelo qual ela começou. E aí que tá. Isso começou a acontecer até hoje, tá, gente? Arrisco dizer até anos 2000. As Farc tentaram invadir muitos territórios controlados pela United Fruit Company. E isso acabou em vários desastres. Foi revelado no início dos anos 2000 que a atual empresa que corresponde à United Fruit Company hoje, sim, ela ainda existe. Então, eu meio que dei spoiler, mas ela admitiu ter pago 1,7 milhões de dólares para grupos paramilitares United Self-Defense Forces of Colombia em lutar contra as Farc, e também admitiram ter usado elas mesmas para reprimir os protestos junto com o próprio exército. Isso eu vou entrar nesse detalhe, posso? Go ahead. Depois de um tempo das Farc fazendo merda na Colômbia, grandes donos de terras juntaram uma grana e criaram a AUC. O que é a AUC? A AUC é a... United Self-Defense Forces of Colombia. Exatamente. Ela é uma guerrilha de direita que aí luta contra as Farc. Olha, é literalmente guerra naval. É tipo, tem as Farc... é como se fosse as Farc capitalista. Escolha o seu time. Escolha o seu time evil. Então, tipo, é o demônio contra o diabo. É tipo as Farc versus a AUC. E a AUC, ela era a serviço desses donos de terra, porque os donos de terra estavam sendo prejudicados pelas Farc. O que a AUC às vezes fazia? Ela ia numa vila, matava todo mundo, ou chegava, matava todos os homens e deixava as mulheres e crianças como testemunha. E essa AUC cometeu crimes assim, de tipo, o tipo de coisa que seria julgado, teria considerado crime de guerra. Sim. Julgado lá naquele tribunal internacional. Tipo, eles faziam coisas assim nível África, de guerra fodida. E eles tinham a prática de chegar numa vilinha que eles desconfiavam que tinha informação das Farc, iam lá, mantinham todo mundo, apontavam a arma para a cabeça das pessoas, surravam os homens, às vezes matavam os homens, estupravam as mulheres, eles iam lá e cortavam um pedaço das pessoas. Tem uma história bem fodida de uma mulher que o marido e o filho dela foram pisoteados, né? E tipo, a família inteira não sabia, não tinha nenhuma informação das Farc. Só que a AUC achava que a vila deles tinha gente que tinha informação sobre as Farc. Então eles torturaram um monte de gente e depois pegaram a filha de 11 anos de idade da mulher e os soldados fizeram um gangbang na menininha. Deus, velho. Tipo, pra quem não sabe, eles estupraram a menina. Vários caras estupraram a menininha. E pra te dar assim, só um exemplo do tipo de crime
que não só a AUC, mas também as Farc faziam. Porque as Farc, ela também torturava gente que tinha informação sobre a AUC. Virou uma guerra que... Era uma guerra civil. Foda-se a ética, entendeu? A ética não tem espaço aqui. E aí o que aconteceu? Pra se manter os seus negócios funcionando, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a Chiquita Banana, pra manter os territórios que ela controlava na Colômbia Chiquita Banana pacificados, o que ela fez? Ela começou a financiar os dois lados. Ela começou a dar dinheiro pros dois lados. Começou a dar dinheiro pras Farc e pra UC. E o que eles falavam? Ó, a gente vai te dar grana pra tu calar a boca dos campesinos que vierem a reclamar da gente. Carlos Castanho, o líder da AUC, começa a receber, a partir de 1997, 53 milhões. Cara, isso da Chiquita Banana. Isso é agora, tá ligado? E a Chiquita Banana isso nos anos 90. É o nome atual da United Fruit Company. Sim, ela ainda existe. Ela ainda existe. Nós ainda vamos explicar como é que ela ainda existe, o que ela faz, o que ela fez. Mas... Números. Os conflitos relacionados à Farc e à AUC matando gente em nome dessa empresa, da Chiquita Banana, em 1995, 200 pessoas morrem na região de Uraba. Aí começa os massacres financiados pela grana da Chiquita Banana. Entre 1997 e 2004, 6.155 pessoas foram mortas. Que tipo de pessoas foram mortas? Gente que protestava contra a influência dessa empresa na região, gente que pedia melhores condições de trabalho, gente que pedia por melhores salários, sindicalistas, políticos, jornalistas, e mais de 60 mil pessoas foram expulsas do local onde elas moravam. Muitas vezes dentro dessa situação, tipo, a empresa chega no lugar e é assim, ó, vou te dar 10 pila pelo teu sítio. Ah, mas eu não quero vender o meu sítio. Tem certeza que não quer vender teu sítio? Aí o Sean com essa arma aqui do seu lado, será que tem certeza? Gente, isso tá documentado, tipo, a gente não tá inventando. Não, isso aí não é loucura, tá, gente? A empresa falou, olha, eu fiz isso. Meio que a empresa teve que admitir em algum momento. Isso aí eu vou entrar depois. Entre 1991 e 2006, 668 pessoas foram mortas, especificamente pessoas dessas organizações de trabalhadores. Aí, no caso, só sindicalistas foram mortos, cerca de 668. E em 2007, o Departamento de Justiça americano obrigou a Chiquita Banana a pagar 25 milhões em multa por financiar terrorismo. O próprio governo americano admitiu que uma empresa americana estava financiando terrorismo. Olha só, eu tentei te ajudar, mas assim, ó, tu fez muita merda. Ninguém foi preso e nenhuma das famílias das vítimas recebeu nenhuma compensação. Gente, pensa que 25 milhões pra uma empresa que existe há mais de 100 anos. Uma empresa fucking bilionária. Bilionária, velho. Isso é tipo, 25 milhões eu gasto em janta. Na década que se seguiu depois, nos 10 anos que seguiram depois do atentado de 11 de setembro, começou a acontecer um movimento nos Estados Unidos de pessoas, de famílias das vítimas do 11 de setembro, de tentar criar uma lei onde, por exemplo, digamos que o Zótis é meu irmão. Aí ele morreu nas Torres Gêmeas. Eu poder processar uma empresa que ajudou a financiar o ato terrorista que matou o meu irmão. Uhum. Essa lei eles estão tentando passar no Congresso há muito tempo, mas a Chiquita Banana gastou 750 milhões em lobistas para tentar barrar essa lei, por causa que eles, uma empresa que vende banana, financiou a AUC e as Farc. Tipo, em 10 anos, entre 1989 e 1999, a Chiquita Banana pagou 1,7 milhão de pila para as Farc. Dólares. 1,7 milhões para as Farc. 5 milhões de pila. É entre 1,7 e 5 milhões o número, ninguém tem muita certeza. Porque, de novo, That's great. É financiamento de terrorismo. Não é o tipo de coisa que tu coloca nos teus livros e publica no jornal. Um cartório e autentifica. E em 1997, a Chiquita Banana é quando ela começa a financiar também a AUC. E mesmo depois do ato patriótico, que é uma lei americana que tipo, proíbe uma empresa americana fazer negócios com países que têm organizações terroristas, mesmo assim, a Chiquita continuou financiando a AUC. E assim, ó,
Tu tem casos, por exemplo, do 5 missionários americanos e um geologista que estavam na Colômbia para poder ajudar em alguma ONG lá. Chiquita Banana foi processada pela morte desses caras. Caralho. E o processo ainda tá rolando, tá ligado? A Chiquita Banana fala que eles eles admitem que eles pagaram essa grana pras Farc e pra OC. Sim. Mas eles falam assim que tipo, a gente teve que pagar por causa que se a gente não pagasse, a gente não ia conseguir garantir condições de segurança pros nossos trabalhadores. Bullshit! Eles pagavam as Farc e a OC pra calar a boca de quem reclamava na Colômbia da Chiquita Banana. Cara, essa empresa deve ter um PIB maior do que tanto país. A gente falou esses dados porque eles só foram revelados, bicho, no início do século XXI. Em 1930, com a união dessas duas empresas, da Samurai e da Vaccaro Company, a gente tem o registro de que ela controlava 3,5 milhões de acres na América Central. Ela era a empresa que mais tinha terra em toda a região. E foi aí que surgiu um termo que começou a caracterizar e ser referido à América Central como um todo. Que termo é esse? República das Bananas. Para definir países que literalmente eram controlados por empresas de banana. Provavelmente você já ouviu essa expressão, até mesmo para se referir ao Brasil. Um pouco depois o pessoal começou a utilizar esse termo para se referir a países fudidos do caralho que são fáceis de controlar por um poder externo. Ou países... Se eles estão na América Central ou do Sul, tipo... o Brasil é uma república de bananas, tipo, é uma porra de um país de bosta. Sim. Controlado por forças externas. Bom, foi aí que ele foi cunhado. Em 1930, a empresa chamada Cuyamel Fruit Company e a Vaccaro Brother Company simplesmente começaram a falar: olha, cara, a United vai nos comprar, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram fusão, eles literalmente viraram uma pessoa. O que isso ajudou um pouco a United Fruit Company a ter um pouco mais de poder sobre elas, embora elas ainda tivessem um pouco mais de competição. E essa empresa começou a ir principalmente para Costa Rica e para Guatemala. Ela tinha mais de 100 mil trabalhadores na Costa Rica, bicho. E uma coisa interessante, em 1944, na Guatemala, a Guatemala resolve fazer uma coisa rara aqui na América Central e do Sul. Eleições. Eles têm uma revolução democrática. E aí o que acontece? Eles elegem um presidente, o Juan José Arevalo. E ele estabelece uma série de reformas sociais, como por exemplo, sufrágio universal, né? Todo mundo pode votar, e um salário mínimo. Absurdo. As empresas que produzem banana ficam putas com isso. Por causa que isso vai diminuir o volume de lucro delas. Tendo que pagar mais para os funcionários deles, eles ganham menos, lucram menos. E isso piora quando o novo presidente, que é eleito depois do mandato desse primeiro, o Jacobo Arbenz, ele continua com as reformas sociais. Aí não dá. E aí não dá. Aí em 1953, a United Fruit pede ajuda aos Estados Unidos, acusando a Guatemala de ser um governo comunista. Não era. E aí, o Eisenhower, o que ele faz? Manda tropas pra Guatemala. Fucking war. Guerra. Porrada, tiro, porrada e bomba. E aí o que acontece? E de 1954 a 1996, a Guatemala foi controlada por uma série de ditadores, todos eles apoiados pelos Estados Unidos. Nessa época, o Carlos Castilho Armas tomou o poder na frente de uma junta militar. E ele provocou uma guerra civil em toda a Guatemala. Então vamos fazer uma recapitulação do que está acontecendo até agora, tá? A United Fruit Company, nessa época, ela já estava sendo acusada de pagar muito pouco para as pessoas. Que época? Em 1950. Estava sendo acusada de fazer um trabalho análogo à escravidão. E ela estava sendo difundida através de todas as Américas, e principalmente na América Central, como se ela fosse um polvo. Um polvo que estendia seus tentáculos através da América Central. E agarrava tudo que estava próximo dele e tomava controle. Que controlava. Isso foi publicado em charts, em jornais, épocas em que era um pouquinho mais difícil de controlar a imprensa na década de 50 do que na década de 20. Houve um boom
de um turismo, porque a United Fruit Company foi contratada para fazer um tipo de clima turístico para esses países. Ela começou a patrocinar comerciais, começou a patrocinar cartões postais da Guatemala e de Honduras, estampando o quê? Paisagens caribenhas, praias e bananeiras. E muitas pessoas dançando com bananas na sua cabeça. Musicais que envolviam as bananas. Você tinha uma cultura dizendo que a banana era um produto essencial da vida estadunidense. Ou seja, uma estratégia de marketing que envolveu um puta continente inteiro. E musicais nessa época, que envolviam climas tropicais e bananas, etc. Tem filmes com a Carmen Miranda. Com a Carmen Miranda, isso estilo, até hoje tem as propagandas da Chiquita Banana, tá ligado? Então, assim, uma mulher bonita dançando e parará com um cacho de banana na cabeça. Em 1954, a gente teve uma greve em Honduras que durou simplesmente 2 meses. Mais precisamente 69 dias. Em abril de 1954, trabalhadores que trabalhavam nos campos de banana, empregados pela United Fruit Company, que hoje é a Chiquita Banana, queriam que fossem pagos 2 vezes mais do que eram e que recebessem também feriados no dia que fossem feriados, como as outras pessoas também faziam. Mais de 25 mil pessoas protestaram durante esses 69 dias, não indo trabalhar. Foi registrado mais de 15 mil pessoas que participaram desse protesto. Então a gente tem quase umas 40, 50 mil pessoas fazendo esse protesto. Começaram a ligar esse movimento. Que esse movimento ele era jogado e foi criado pelo Partido Comunista. Quem acusou eles disso? O secretário dos Estados Unidos da época, John Foster Dulles, acusou eles de serem sugeriu comunistas. Que os comunistas da Guatemala também estavam sendo infiltrados na Guatemala e também em Honduras, e estavam por trás de toda essa coisa, e que eles estavam expandindo, porque tu passa pela Guatemala, tu vai pra Honduras, e que eles estavam chegando onde? Cara, é muito corno. Nos Estados Unidos. Isso coincide com a época que os americanos estavam com muito medo de comunistas infiltrados em diversos governos do mundo. E não que não existiam comunistas infiltrados, mas nesse caso, dessas revoltas, é como eu falei antes, é uma galera pobre que simplesmente estava querendo condições melhores de trabalho. Eles não estavam tentando derrubar um governo e implantar uma ditadura do proletariado. Eles só queriam, ganhar o suficiente para comer. Começaram a reunir evidências e comprovaram que o Partido Comunista da Guatemala surgiu depois do protesto. E não antes. Que eles foram membros que surgiram depois e que foram parte do Partido Democrático da Guatemala. Então, em julho de 1954, o protesto acabou com 69 dias de greve e, incrivelmente, resultou em trabalhadores sendo pagos e com forças sindicalistas sendo formadas em algumas regiões da Guatemala e mostrando para os trabalhadores de outros países de que isso era possível de ser feito. Que era possível melhorar as condições de trabalho deles. E aí, a gente tem um país ali perto que começou a achar isso muito interessante. Que país é este? Qual país? Cuba! Cuba era uma das empresas que... Não era uma das empresas, era um dos países. Era um dos países. A United tinha algumas terras em Cuba também. Só que o que aconteceu? Com a Revolução Cubana que aconteceu em janeiro de 1960, todas as posses cubanas e todas as empresas cubanas foram nacionalizadas, passaram para a mão do governo. Eles conseguiram expulsar a United Company daquele país. Então, quando eu falei no início, de novo, de que alguns países não são comunistas à toa, é por causa de coisas assim. Sempre tem um motivo que alguém fica puto da vida e se declara dessa forma. Esse é outro parênteses interessante. Quando aconteceu a Revolução Cubana, ela não foi uma revolução comunista. Ela foi um golpe de Estado, ponto final. Sim. Foi um golpe militar de gente revoltada contra o governo. Aí a primeira coisa que o Fidel foi fazer foi pedir apoio, adivinha de quem? Dos americanos. Só que os americanos falaram, não quero te dar apoio. Porque tem fotos do tour do Fidel nos Estados Unidos. Tô ligado nessa. Antes do governo ser comunista. Então assim, muita gente acha que desde o início o governo do Fidel era comunista. Não, ele criou uma revolta, se tornou ditador, ele depois percebeu, opa, eu sou uma ilha fodida e isolada. Eu preciso de apoio de alguma potência internacional para me manter no poder. Sim. O que ele fez foi atrás da potência que estava ali do lado, que era os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos não estavam interessados numa Cuba independente. Ele estava interessado numa Cuba que fosse serva dele. Sim.
E aí as negociações com o Fidel não rolaram. Aí o Fidel falou, então, eu sou uma ilha que fica do lado dos Estados Unidos. Vou barganhar com quem tem muito mais interesse em mim do que os americanos. Soviet Union. Soviet Union, a União Soviética. E aí por isso que Cuba se tornou um país comunista. Por causa que assim como o Vietnã do Norte, eles estavam precisando de apoio para se manter independente e eles foram atrás de quem fosse dar o apoio. Então é uma questão de conveniência muitas vezes, não é uma questão de ideologia. Surpresa, a gente já teve um golpe em Honduras, como tu mencionou. Só que isso não é o suficiente. Não é o suficiente. Por que não é o suficiente? Um presidente chamado Vileda Morales começou a ter leis progressistas e de reforma agrária que começaram a dar mais direitos para os trabalhadores. Que ano isso? Em 1963. Eu sei que parece idiota, parece que a gente tá literalmente pegando o mesmo trecho do outro golpe e a gente tá colando nesse. Mas assim, cara, o presidente, ele introduziu várias reformas progressistas de infraestrutura, de escolas, de construções, esses tipos de reformas sociais, reformas, até que interessaram na época o presidente Kennedy, que estava em exercício na época. Mas mesmo assim, o que a United Fruit Company fez? Ela fez uma aliança junto com o governo militar, resultando em um golpe de 3 de outubro de 1963. E derrubou outro presidente. Olha, 10 dias antes da próxima eleição. E a partir daí, o outro presidente, Osvaldo López Arellano, que substituiu o Ramón Vileda Morales, foi presidente do país e iniciou 2 décadas de governo militar. Com o apoio da United Fruit. Obviamente. Caralho. Então, cara, eu já perdi a conta de quantos presidentes essa porra dessa empresa ajudou a derrubar. Teve 2 golpes na Honduras e teve um golpe na Guatemala. Agora. Até agora. Estamos em 1963. Vamos pular para 1976. Em 1976, o CEO, o boss, o chefe da United Fruit, ele resolve pular da janela do edifício onde ele trabalhava, Manhattan, e morre. E o que acontece? A empresa é comprada por um outro cara e aí ela se torna a Chiquita Banana. Mas tem mais coisa por trás dessa história. Fala, Isotes. Como a Alexandra falou, esse cara não se matou à toa. Por 2 motivos. Ele se matou às 8 da manhã. Pra tu se matar às 8 da manhã, tu tem que estar muito certo do que tu quer fazer na tua vida. Tu não tá, não é 8 da noite, sei lá, 3 da manhã. É às 8 da manhã. E ele não é um suicídio casual. É um suicídio que tu anotou na tua agenda. Ele pulou do 40... Meu Deus. 40º? Isso. Não tem nem prédio nessa altura aqui, então eu não sei falar essas coisas. 44º andar do Pan Am Building em Manhattan. Caralho, esse prédio é lindo. Não só isso. Caralho, tu sabe qual é isso? Sim. O Pan Am Building é o prédio da Pan Am. A Pan Am era a empresa top de aviação que se fudeu nos anos 90. Caralho, tem que te levar pra lá. Já. Enfim, não só isso, cara. Ele teve muita dedicação em se matar. Porque o vidro era a prova de bala. O filho da puta conseguiu quebrar ele. Uma parte com a maleta e outra parte com aqueles machados de incêndio. E aí ele pulou e caiu na Park Avenue. E morreu apenas a Park Avenue. Que é a Park Avenue. Isso. Um cara caindo às 8 da manhã assim, pum, do 44º andar. Não matou ninguém na queda? Cara, eu acho que não, se mataram, cobriram com certeza, né? Não, porque, que filho da puta, né? É um perigo, é a hora que o pessoal tá todo mundo indo pro trabalho. Nem pra se matar com consciência, né? Se matasse de noite que não tem ninguém na rua. O que aconteceu? Por que esse cara fez isso? Bom, a United começou a enfrentar alguns problemas. Teve um furacão em 1974 em Honduras que destruiu algumas das plantações. A United Fruit disse que perdeu 40 milhões no primeiro semestre do ano. 40 milhões naquela época, que hoje deve ser, sei lá, 1 bilhão. Deve ser. Olha, mais do que a multa que deram lá dos 25 milhões. Só que, não só isso, esse foi o catarse.
Em 1975, o Departamento de Segurança dos Estados Unidos descobriu um bribe. Esqueci a palavra em português. Propina. 1,5 milhões de dólares em propinas que a United Company pagou pro presidente Oswaldo Lopes Arellano, que eu acabei de falar, que foi um dos presidentes que entrou como substituto, sobre a autorização de que ele receberia parte dos lucros da United Fruit. Então o cara simplesmente entrou de sócio, o presidente entrou de sócio na empresa. Esse processo já estava em andamento, e quando ele foi concluído, 2 semanas antes, o CEO, em 1976, Alec M. Black, fez essa proeza em Nova York. Interessante. Então ele se matou por causa que ele estava envolvido numa treta violenta. Não, ele se matou porque Setembro Amarelo, preze importância, quem é suicida, é óbvio que sim. Porra, quem se mata dessa forma? Não sei, de repente ele estava deprimido. Eu acho que tava com o dinheiro que ele ia perder, só se for. Bom, a gente tem a mudança da United Fruit Company para Chiquita Brand. A empresa modificou a razão social dela. Oh, que bonito. E até hoje ela opera com esse nome. E tem aquele logo bonitinho, da amarelo e azul, coisa e tal. Cara, o que eu tava lembrando... E só pra vocês saberem, a Standard Fruit existe até hoje, tá? Ela não acabou. E em 1991, ela também mudou o nome dela, assim como a Chiquita mudou o nome dela. Em 1991, a Standard Fruit se tornou a Doyle Fruit Company. Então é muito engraçado assim, tipo, tem imagens lá desses países lá da América Central, tipo, a galera tomando sol do lado de um porto, e assim, ó, aquele porto é dedicado só a carregar containers gigantescos de banana com o logo da Doyle impresso do lado. Sim, tu pode escolher não comprar de uma empresa que matou uma galera durante um século, mas tu pode comprar dessa outra empresa que matou uma galera também e que fez parte desse processo. Pelo menos aqui no Brasil a gente compra de uma galera que não é filha da puta. Aí que tá, eu lembro, o logo da Chiquita é tipo o vetor de uma mulher caribenha dançando numa estampa azul. E eu vi esse adesivo em banana, bicho. Eu já sabia que era filha da puta. Quando eu era mais novo. Eu sabia que é filha da puta, mas eu acho que aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é um país tropical, eu acho que eles não precisam trazer banana de lá da América Central, entendeu? Não precisam. Então eu acho que aqui eles devem meio que, tipo, ser menos filha da puta, porque aqui é mais simples e menos... Apesar do Brasil ser um país bastante escroto, mas... Então, tipo, eu imagino que aqui eles precisam fazer menos coisas ilegais e matar menos gente, ou não precisam matar gente pra poder produzir banana aqui no Brasil. Esses dias eu vi uma reportagem, cara, eu tava lendo a pauta e eu vi uma reportagem de um cara que tava ganhando sucesso numa empresa de bananas. Eu ouvi essa reportagem e eu fiquei, puta, não deve ser nada bom, né, velho? E aí eu fui ver, tipo, não, era um cara que iniciou a própria empresa de orgânicos, não sei o que, e tava lá todo feliz. Tá? Ainda tem muita agricultura familiar aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é mais comum tipo, a fruta que tu compra ser produzida por uma hiper mega corporação evil do mal from hell. Mas aqui no Brasil... 666. Mas aqui no Brasil ainda tu compra muita coisa que tu compra na feirinha e na fruteira é produzido provavelmente por alguém mais pobre que tu, tá ligado? Que plantou tomate com a mão dele. Então, não... A agricultura familiar, felizmente, ainda é bastante forte aqui no Brasil. Digo felizmente porque tem muita gente que não utiliza, tipo, hiper máquinas e aviões jogando veneno do ar. Eu lembro, agora eu não tenho visto mais, mas, tipo, quando eu vi o logo eu fiquei, foda-se. Mas aí eu comecei a lembrar, velho, que às vezes quando, tipo, a minha mãe voltava do supermercado, eu, tipo, ajudava ela a desenrolar as sacolas e eu guardava os leites. Lembro que às vezes eu ficava, tipo, fuçando nas coisas. E eu lembro que eu ficava fuçando num selo que tinha na banana. E eu lembro com muita clareza que esse selo era azul e branco. Azul e amarelo, tu quer dizer? Sim, mas também tem branco no logo. E eu fiquei, cara, porque era de um supermercado grande. Não duvido. Mas, me fez mal. Então, recapitulando. A gente tem até agora, nós estamos em 1976... onde o CEO acabou de se matar. A gente tem países que viraram literalmente feudo da United Fruit Company: Honduras, Guatemala, algumas partes da Colômbia, algumas partes do Equador, algumas partes de El Salvador, algumas partes do Belize, 2 golpes na Honduras e um golpe na Guatemala. Eu acho que dá pra botar mais golpe aqui. Eu acho que, tipo... Acho que cabe mais
democracia americana, Eu entre acho- aspas, aí. Lembra que um dos motivos do CEO se suicidar foi que ele pagou propina pro um dos presidentes que também tava na Honduras, Oswaldo López Arellano. Só que esse puto... O CEO... Não, o CEO morreu, graças a Deus. O puto do presidente da Honduras, López Arellano, ele começou a se tornar um nacionalista. A linha tênue entre o militar que paga pau pros Estados Unidos e o que paga pau pro próprio país e que vira um socialista. É muito tênue. Então, o cara nacionalista que tava lá no poder por causa dos Estados Unidos começou a se tornar nacionalista e começou a demandar coisas da United Fruit Company e começou a piorar a diplomacia entre Honduras e entre os Estados Unidos. Em 1975, dia 22 de abril de 1975, o presidente levou um golpe do seu general, Juan Alberto Melgar Castro, em abril. Esse golpe foi chamado de o escândalo Banana Gate, expostos pelo Departamento de Segurança dos Estados Unidos em 75. Esse foi um dos motivos que o CEO se suicidou, que foi descoberto algum tempo depois. Gente, Honduras teve 4 golpes de Estado desde o século XIX, sendo que 3 deles aconteceram pela United Fruit Company. Por responsabilidade da United Fruit Company. 3 deles. E um deles aconteceu em 2009, que é tipo... What? 10 anos Ontem, sei lá, atrás. é? Cara, que parece que é uma coisa normal. Então a gente chegou nos anos 90. A gente tem 4 empresas do ramo bem famosas. A Chiquita, Del Monte, Doyle e Flaffys. Essas empresas são de países diferentes. Americanas, irlandesas. Eles são as empresas mais lucrativas do ramo. E olha só, aí a gente entra numa merda muito nacional. Quando eu comecei a ver essa porra, eu fiquei, não, tipo, o Brasil não vai estar metido nessa Claro merda. que o Brasil tá metido. Cara, de alguma maneira está. Chiquita queria se unir com uma dessas empresas, a Flaffys, e com a Doyle, mas ela acabou não se fundindo. E ela foi comprada por um outro grupo. Sabe que grupo é esse? Ai, não. A Chiquita foi comprada por um grupo. Qual grupo? Grupo Safra. Ah! Caralho, os Rockefeller brasileiros. O Grupo Safra Cara, é o Grupo Safra, a gente precisa fazer um podcast só sobre o ele. grupo. Cara, eles são literalmente os Rockefeller. Eles do são Brasil. tipo o Imperador Palpatine do Brasil. Um dos fundadores, em 1890, o cara já era milionário. Eu vou pra uma linha de raciocínio muito simples. Se tu é rico em 1890, tu é um filho da puta muito grande, entendeu? Desculpa, gente, eu não consigo ter outra visão dessa época. Não. Ou tu inventou uma coisa muito Ok, revolucionária, isso. como, por exemplo, o cara que inventou a borracha vulcanizada, que ele se fudeu e inventou uma coisa revolucionária, ou tu emprega trabalho escravo. Só tem essas duas opções pra tu ser podre de rico Qual dessas? em 1800 e tiririru lá. Qual dessas será que o Grupo Safra faz parte? Descubra em breve. Mas enfim, o Grupo Safra é dona da Chiquita. Caralho! Só que olha só, eles, calma. é como se eles tivessem comprado Hitler. Cara, só que olha só, eles também compraram a Cultrale. Tu tá ligado na Cultrale? Não. A Cultrale é uma empresa de suco de laranja. Ela só é responsável por 1/3 mundial do suco de laranja no mundo e também da distribuição da laranja. Eu só quero dar um briefing, tá? Porque eu fiquei muito chocado quando eu descobri isso. O Grupo Safra, ele é um conglomerado brasileiro, tá? Quando tu chega nessa definição é porque fudeu. Conglomerado é porque... Conglomerado fudeu. Fudeu, velho. Evil Motherfucker Corporation. Tipo assim, em 2100 vão estar descobrindo o que essas empresas estão fazendo hoje. Eu tô falando, tipo, sério, gente. Porque a gente tá falando coisas que aconteceram há quase 100 anos atrás. Tem coisas que a gente tá descobrindo agora das merdas que as empresas fizeram. Então, tipo, daqui a 100 anos Os nossos sucessores vão estar falando da gente. vão estar falando das merdas que estão rolando agora e que ninguém sabe. Um conglomerado brasileiro formado por empresas da propriedade de Joseph Safra. E são os maiores conglomerados do mundo, obviamente do Brasil também. Ele está presente em 125 países. Ah, óbvio. A sede fica na Avenida Paulista. O CEO é um cara que nasceu com 38, o Joseph Safra. Banqueiro, empresário e filantropo libanês, naturalizado brasileiro, fundador do Banco Safra, que chegou no Brasil em 62. Com uma fortuna estimada de 25 bilhões de dólares em 2019, ou seja, quase 100 bilhões de reais. Foi considerado o homem mais rico do Brasil e o 37º do mundo. O que o Grupo Safra tem? Eles têm o Banco Safra, eles têm o Safra National Bank of New York, Bank Jacob Safra da Suíça,
Bancos de Luxemburgo, bancos da França, banco nas Ilhas Camões, bancos de turismo, a Chiquita, a J Safra Telecomunicações e tem um prédio em Londres que ele é um dos mais icônicos, que ele é chamado de um pepino, tá ligado, né? Sim. É deles. É deles, o prédio, bicho. Cara, eu nunca ia imaginar que o prédio que eu vi durante um tempão, que coisa bonita, que coisa inglesa. É brasileiro. É brasileiro. Tá? Sim, pra meter uma pica no meio de Londres. Só podia. Eu tenho certeza que eles colocaram aquela merda. Só pra zoar. Tipo assim, ó, um enorme dedo do meio, assim, no meio de Londres. Eu acho que embaixo tem os dedos. Assim, É, embaixo é os dedos fechados. Tipo, só podia ser um brasileiro de trollagem. Deve ser a mesma mentalidade do brasileiro que trabalha na Lucasfilm. Vocês estão ligados que tem um brasileiro que trabalha na Lucasfilm. Coitado Só que é um... cara agora. Não. É um brasileiro secreto, ninguém sabe quem é. Olha aí. Mas é um cara que ajudou no roteiro da trilogia Nova, das prequels. Porque é o cara que... Só pode. Por quê? Porque no episódio 1 tu tem Capitão Panaca, Princesa Amidala, tu tem Conde Dooku, Cara, vou... tu tem Nabu, que é muito parecido com Nabunda. Então, tu tem um brasileiro eu que... nunca tinha pensado nisso. Tem um brasileiro troll que ajudou a fazer o roteiro do episódio 1, 2 e 3. Filha da puta. Então, Zotes, proceda. A gente acabou de falar da pica dos Safras. Eu quero continuar falando dessa pica, velho, porque olha só. Em 2014, e ó, graças a Deus, ele não foi feito pela Grupo Safra. Ele foi comprado em 2014 por 726 milhões de libras, 3 bilhões de reais. Tá bom ou não tá bom? Ah, vou lá comprar um prédio em Londres, usar o meu troco do pão. Cara, ele tem, tipo, mais de 50 mil metros esse prédio para escritórios. O imóvel de escritórios, conhecido pelo formato de ogiva, foi posto à venda em julho por cerca de 650 milhões de libras, aproximadamente 2 bilhões e 600 milhões de reais. Os termos do acordo entre o Grupo Safra e a empresa imobiliária Deloitte Real Estate não foram divulgados. Projetado pelo arquiteto britânico Norman Foster, o arranha-céu foi inaugurado em 2004 e possui 180 metros de altura, 41 andares e 47 mil metros quadrados de escritórios. Em comunicado, o Grupo Safra afirmou que em apenas 10 anos o edifício se tornou um marco de Londres e se distingue de outros no mercado com excelente potencial de crescimento. Tem um século de guerra civil, de protestos, Um século de cagada, de governo treta, militar e de falta de industrialização. E de industrialização cartelizada pelas próprias empresas. Cara, não é à toa que a América Central é um dos lugares mais violentos do mundo, talvez não um dos lugares mais violentos do mundo. Honduras, El Salvador, são um dos países mais violentos. Nenhuma merda começou a ser cagada ontem, tá ligado? Tipo, Exato. é muito... Cara, a situação desses países, assim... Não, isso não parou de acontecer. Tipo, tudo isso que a gente tá falando ainda tá rolando. Essas merdas, essas cagadas, essas bostas. Essas pessoas sofrendo, passando fome. Tu não tem motivos. Vivendo vidas miseráveis e desgraçadas. Estão lá, existem até hoje, tá ligado? A gente não tem registros comprovados de que tá acontecendo alguma coisa por trás dos panos, como a gente viu esses... Cara, pode estar acontecendo. Eu não posso dizer que sim, eu não posso dizer que não, mas eu posso desconfiar pra caralho, com um século e mais de evidência. Vamos pensar o seguinte, Zotes. Num país muito mais organizado que esses países, no caso, o Brasil, já rola propina pra caralho. Imagina Nessas merdas. nessas merdas desses países, tá ligado? Quando eu digo países de merda, é porque alguém transformou Velho, num quintal deles. literalmente. Tu tenta não pensar naquela propaganda, os Estados Unidos expandindo seus tentáculos no mundo, que visão idiota. Só Por causa que essa coisa de ser anti-americano é muito clichê. Mas virou uma coisa muito... clichê, tipo, esquerdalha, coisa e tal. Às vezes o pessoal fala isso de maneira alienada. Mas daí quando tu vai procurar, tipo, nos livros de história americanos, não tô dizendo nem livros de história de esquerda, vai procurar, tipo, nos registros dessas próprias empresas, tu vê que, tipo, as merdas que elas fizeram é um bagulho absurdamente criminoso. A United Fruit Company, ela tava literalmente limpando florestas para a produção de banana. Eles produzem monocultura, então isso significa que eles querem produzir todas as bananas em uma terra só. Então vai ser um campo só para produzir banana. Imagina até onde o teu olhar consegue alcançar, o horizonte inteiro. Tudo ocupado por bananeiras.
Uma coisa importante sobre a monocultura. A monocultura, ela tem um problema. Isso a gente comentou no nosso podcast sobre incesto. O que é a monocultura? É quando eu planto uma quantidade muito grande da mesma espécie em um único lugar. Pode ser uma monocultura de soja, pode ser uma monocultura de tomate, pode ser uma monocultura de mandioca, pode ser uma monocultura, no nosso caso, de banana. Qual é o problema com isso? Quando eu tenho um grande espaço, ou às vezes várias plantações em vários lugares, ocupadas por apenas uma espécie de banana, se existe uma doença que ataca ela, especificamente aquela espécie, tu não tem nenhuma variação genética que faz com que defenda aquela espécie. Aquilo vai se espalhar. Aquilo vai se espalhar por toda... Principalmente no caso da banana, que o pé da banana é um clone do clone do clone do clone das bananas. Sim. Se um fungo, no caso, ataca uma plantação, ele vai pegar todas as plantas. Por causa que tu não tem diferentes variedades sendo plantadas. Sim, é a mesma coisa. Tu tem a mesma coisa plantada em todo aquele espaço. Na década de 70, os laboratórios biológicos dessas empresas, no caso a Chiquita Banana, começaram a desenvolver espécies diferentes de banana, mas foram fechados em 1980. Por quê? Caraca. Por causa que a Chiquita Banana não estava interessada em acabar com essa história da monocultura. Sim. Ela preferia ir por uma via mais fácil. Não vamos criar uma defesa biológica contra as pragas, ou seja, plantar várias variedades de banana. Não, vamos criar uma defesa química contra as doenças que atacam as bananas. Vamos investir pra caralho em agrotóxicos. Sim. E aí começa uma história violenta. A industrialização da agricultura só foi possível com o uso de defensivos agrícolas e adubo químico. O adubo químico até vai. Nitrogênio puro no chão não é um grande problema assim. Mas tu utilizar defensivos agrícolas que foram fabricados muitas vezes por empresas que desenvolveram o agente laranja que foi utilizado para desfolhar a floresta no Vietnã, é um bagulho meio complicado. O que acontece? Entra o uso indiscriminado de agrotóxicos. Nos Estados Unidos, a partir da década de 60, começou a ser proibido o uso, a moda caralha, de agrotóxicos. País. Nos Estados Unidos. Mas, em países onde a legislação é mais frouxa e tu pode molhar a mão do teu governante local, o que eu quero dizer com isso? Países como a Guatemala, todos esses que a gente falou. A Colômbia, o Haiti, coisa e tal, o pessoal usava a moda caralha. E não só naquela época. Por exemplo, nos anos 90, eram feitas de 10 a 14 fumegações por ano. O que é fumegação? É um avião passando e jogando aquela quantidade grande de agrotóxico sobre a plantação. Eram feitas de 10 a 14 fumegações por ano em cada plantação. Porque eles usavam muito agrotóxico, as pragas começaram a ficar resistentes aos agrotóxicos. Sim. Então agora estão precisando usar muito mais agrotóxicos. O que acontece? Hoje são cerca de 40 fumegações por ano nas plantações de banana. Isso dá uma média de 3 fumegações por mês. É quase uma fumegação por semana que tu vai mandar um avião lá. E isso assim, ó, em plantações de banana que estão do lado de escolas, que são próximas de cidades, várias... aqui eu tenho que falar de várias situações horríveis relacionadas ao uso de agrotóxicos por essas empresas que plantam bananas. Tem um documentário que saiu na década de 80 mostrando os funcionários americanos de uma fábrica que produzia o DBCP. O que era o DBCP? O DBCP é um defensivo agrícola que era, e se não me engano até hoje é bastante usado, para poder eliminar fungos e outras pragas que atacam as bananeiras. Já na década de 80, foi constatado que todos os trabalhadores dessas fábricas de DBCP, eles ficaram estéreis. Não só isso, a pele deles ficava manchada, como uma pessoa que tem vitiligo. Isso. Por causa do contato com aquela substância química horrorosa. Sim. As empresas sabiam disso, mas elas viram que o custo dos processos que eles iam tomar era mais barato do que o custo para poder mudar o produto que eles iam produzir. Então o lucro que eles ganhavam produzindo aquele produto era muito maior do que a perda que eles iam ter se tivesse que pagar por processo de viúva desses caras morrendo.
Então eles continuaram produzindo essa merda. Por causa que na prática valia a pena. Financeiramente valia a pena para essas empresas. E o que acontece? Na Nicarágua tu tem milhares de trabalhadores lutando por compensações até hoje por causa que todos eles ficaram estéreis. Gente que não tem família por causa que eles ficaram estéreis por causa do uso disso. Não só isso. Os caras que que pilotam os aviões que espalham o defensivo agrícola sobre as plantações de banana, tem casos onde eles apagam no meio do voo. Caralho. Tu tem aviões que caíram e os caras morreram por causa que simplesmente... Por quê? Por causa que esses defensivos agrícolas, eles são tão fortes que eles atacam o teu sistema neurológico. Sim. Crianças estão nascendo dodóizinha e tu tem várias escolas nos últimos 20 anos sendo construídas para atender exclusivamente crianças que têm problemas de desenvolvimento físico e desenvolvimento psicológico. Por causa que os pais foram tão envenenados, os pais e as mães, né, foram tão envenenados pelos defensivos agrícolas que os filhos saíram tortos. E com problemas psicológicos e com problemas neurológicos. São coisas que a gente tá falando da década de 80, 90. Só começou a acontecer desde quando surgiram esses pesticidas. Pesticidas. Obrigado. Mas tu tá falando década de 80? Década de 80? Não, isso tá rolando até hoje. Não, então, não. Tipo, hoje, se tu for até lá, tu chega assim, ó, na vilinha do seu José, tá lá o filho dele estudando numa escola de pau a pique e tá passando do lado um avião. Não, é o que eu tô ligado? dizendo. Isso soltando spray nessa merda. Isso foi trago à tona agora. Mas isso está acontecendo desde quando surgiram esses agrotóxicos e esses pesticidas. Sim. Nessas épocas. Por que isso não surgiu antes? Você vai mandar algum jornalista pro fim da América Central, numa plantação que é no mínimo afastada 3, 4 horas de qualquer cidade, que era muito facilmente comprada na mídia. Década de 50, 60, porra, a censura naquela época era muito maior do que agora. E agora estão surgindo muitas dessas gentes que estão indo lá fazendo documentários, fazendo entrevistas. Muitos desses agricultores estão se revoltando e estão falando contra. São plantações enormes que giram em torno daquela economia da banana. Então, tu não tem muito o que fazer. As empresas sabiam que os agrotóxicos faziam mal. Óbvio mal. que sabiam. Só faziam a vista grossa por causa que o custo de tu trocar por um outro produto ou a outra alternativa que eu falei, que é, por exemplo, ao invés de tu utilizar defensivos agrícolas, tu utilizar várias variedades de banana, ia encarecer a produção, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, quando tu utiliza apenas uma variedade de banana, todo o teu maquinário é um só. Agora, se tu tem várias variedades de banana sendo produzidas por uma empresa, por mais que pro consumidor final não mude muito, pra empresa aumenta o custo, porque vai ter que ter um equipamento mais complexo pra lidar com uma diversidade de espécies de banana. Então... E aí, gente, olha, só pra gente assim, ó, saber o nome dos bandidos. Os principais fabricantes desses defensivos agrícolas que destroem com a vida de comunidades, matam pessoas, envenenam pessoas, é a Syngenta, a nossa amiguinha Bayer, que fabricou também o Zyklon B. Eu tô ligado. Bayer é uma empresa alemã. Se é Bayer, é bom. Então, o mesmo fabricante da tua aspirina fabricou gás que matava os judeus e fabrica agrotóxico que mata colombianos. A BASF, que pra quem é dos anos 80 se lembra, tinha cassete fabricada pela BASF. Então, essa empresa também produz defensivos agrícolas, filhos da puta. E a DOW, que é uma empresa que eu não conheço. Essa é bem famosa, né? Essa é bem famosa? Bem famosa. Mas aqui nos Estados Unidos, a base de cientistas dele é lá, né? Nenhum de nós aqui é biólogo, mas assim, quando você tem um produto químico que é feito na base de quase nenhum teste científico e ele comprovadamente causa pessoas com praticamente vitiligo, pessoas com infertilidade, pessoas com bebês com problemas de nascença, cara, não tem muito conclusão de chegar a não ser de que isso é um problema. Mas pensa que essas coisas surgiram no meio do século XX. E elas foram sendo refinadas. É como se desse updates no agrotóxico. Porque, cara, é só um update pra rodar melhor, entendeu? Tipo, tu não vai colocar um novo sistema. Porque não vale a pena. Cara, sim, implementar um novo sistema que seja uma alternativa à utilização do agrotóxico é muito caro. O DBCP, que foi um dos fumigantes utilizados durante muito tempo. Foi o que eu falei? Isso, ele foi banido da agricultura dos Estados Unidos. E nos mamíferos ele foi comprovado da esterilidade masculina com altos níveis de exposição. Pode dar problemas mentais em crianças, foi comprovado e foi banido em 1979 de todos os lugares. Várias forças de ONGs ajudaram isso a se tornar algo ilegal.
Só que mas o esse- problema não foi só o uso deles, porque ele contaminou lençóis freáticos de águas subterrâneas que podem continuar anos. Tu tem gente bebendo água de poço que até hoje está É. contaminada com essa substância química. E isso a gente está falando de uma substância química. E todas as outras milhares de defensivos agrícolas que foram desenvolvidos nos últimos 20, 30 anos como alternativa a isso que foi proibido e que estão sendo usados e que dão problema nas pessoas, mas que ninguém denunciou ou ninguém percebeu ainda. De pessoas estéreis, de pessoas com problemas dessas substâncias, tem muitas, principalmente nos anos 70. Teve uma matéria muito boa que eu vi no New York Times, uma matéria deles de 95, que fala de entrevistas que eles fizeram nos anos 70 no Paraguai, que estavam utilizando essa substância em plantações de bananas e que eles só conseguiram soltar agora. Que eles conseguiram ter os direitos da reportagem agora. E eles soltaram. Um cara chamado Mário Brito Dumas, que fazia plantações na cidade de Naranjal, no Paraguai, ele utilizava dipromoclorofano, que é o DPCP, e isso começou a matar tudo ao redor dele. Começou a matar porcos, vacas, aves, sapos, além de outros animais, como cachorros. O cara tentou abrir um processo contra a empresa e não conseguiu, mas ele conseguiu depois ter a ajuda de outros trabalhadores que encontraram na mesma situação do que eles. E ele falava que, embora eles soubessem do risco do produto, nada era feito por parte da empresa. De novo aquela história, vamos vender esse produto num país onde a legislação é mais frouxa. Um dos advogados, que representou mais de 20 mil trabalhadores nos anos 70, disse que o DPCP, que foi exportado para a América do Sul e também para a África, foi utilizado até 1981, 2 anos depois que foi tornado ilegal. E foi encontrado essa substância até mesmo nas Filipinas. E o cara falou, literalmente, eles enviam isso para a América Latina e para outros países mais pobres, porque eles sabem que isso não vai ser um problema para a saúde deles quando ele estiver aqui. Essa substância foi inventada em 1940, uma das soluções que encontraram para acabar com as pestes que estavam matando os milhos americanos. Eles simplesmente começaram a matar latino-americanos. Trabalho infantil sendo utilizado grande parte no Equador. Números que são comparáveis a lugares da África subsaariana. Um dos países mais produtores da banana, o primeiro é a Índia, o segundo é a China. Terceiro as Filipinas e o quarto é o Equador. O quarto é o Equador. O quarto é o Equador. O Equador, Que é um país do tamanho de um estado do Brasil, ele fica à frente da Indonésia, bicho. Ele fica à frente do Brasil. em termos de produção de banana. Sim. Quanta monocultura será que não tem lá? Imagina que a maior parte dessa produção vai para os Estados Unidos. Bom, vamos entrar agora pro cardápio da semana. Cardápio da semana. Nossa, dica cultural. Então, fazendo um link com o que o Zotes falou sobre, tipo, essas merdas estão acontecendo até hoje, existe um documentário fácil de encontrar no YouTube chamado Banana Land. Muito bom. Blood, Bullets. E Poison. Esse documentário, ele é feito na sua maior parte de imagens contemporâneas. Por quê? Porque todas essas merdas que a gente está falando sobre crimes, contratação de mercenários, assassinatos políticos, utilização de agrotóxicos, gente ficando estéril, crianças morrendo, trabalho semi-escravo, tudo isso, Infantil. trabalho infantil, tudo isso está rolando Não! neste exato momento. Quando você escuta este podcast. Então talvez não o brasileirinho que está comendo uma banana, mas o americaninho que está comendo uma banana Hole in your ass. é cúmplice deste crime escroto, caralho. Take in your ass. E a outra dica cultural que eu vou dar é um livro assim que eu descobri que é um livro que eu tenho que ler, porque deve estar na lista dos, sei lá, 50 livros que tu tem que ler na tua vida, que é um livro fundamental. Bom. Que é um livro chamado Banana Wars, que apesar do título engraçado, ele é um livro que ele engloba tudo isso que a gente falou, das guerras e dos golpes e das empresas americanas invadindo países da América Central e do Sul, mas também fala de todo o espírito conquistador do Destino Manifesto que eu citei no início do podcast, e das histórias das guerras americanas na América Central e do Sul no final do século XIX e início do século XX. E incluindo também algumas polêmicas que rolaram nos anos 80 com governos americanos financiando golpes militares na América Central
em troca, envolvendo umas cocaínas e uns Reagans aí. Mas acho que essas 2 dicas culturais que eu tenho. Eu tenho 2 dicas culturais. 2 delas não são muito relacionadas a esse tema, mas principalmente da questão de que trabalhadores trabalharam de forma escrava durante muito tempo e escravos trabalharam como escravos depois da escravidão ser abolida nos Estados Unidos. Então, o meu parâmetro é o seguinte: se tu tem escravos que trabalham como escravos depois da escravidão acabar nos Estados Unidos, é óbvio que eles trabalharam assim em todo o mundo. Se um dos melhores países do mundo fez coisas escrotas pra caralho, imagina os países medianos e os países podres. Um filme que ele é bem bom, ele saiu em 2003, né? Em português, O Mordomo. Apresenta a vida de um cara que viveu depois da escravidão dos Estados Unidos, só que a família dele se endividou pra caralho com um agricultor. E ele não tinha como sair de lá, ele não tinha como sair de lá, não tinha como fazer nada. E o cara, ele consegue fugir, ele abandona a mãe dele, porque não tinha como libertar ela. Ele passa fome, ele consegue arranjar uma forma de virar um garçom. Ele vai virando um garçom cada vez melhor. Bom, não é spoiler, tá no nome do filme. Mas ele se torna mordomo da Casa Branca. E ele vai atendendo vários presidentes ao longo dos séculos. Isso me lembrou uma outra coisa. No final da primeira temporada de Roots. Eu ia falar disso agora. Então, eu não recomendo o remake. O remake eu achei meio bosta. Mas a série original da década de 70 foi filmada não com fita, foi filmada em película. Então é quase uma minissérie da HBO, assim, com padrões contemporâneos de valor de produção. Tipo, ela é linda, muito bem feita. É como se alguém fosse fazer uma série da HBO, só que em 79. Cara, é uma das melhores séries que eu já vi sobre escravidão. Os melhores filmes séries Cara, é linda demais. É fantástico. E é muito raro uma série de TV de 40 anos atrás ser boa, tá ligado? Acho que no último episódio rola o pai, que estava distante já há algum tempo, volta para poder pagar a dívida dos filhos e da família inteira que tinha com o dono da fazenda. Que eles não eram mais escravos no papel, mas Sim. eles trabalhavam lá como escravos por causa que eles tinham dívida. Trata gerações de escravos. Começa com Kunta Kinte, que veio da África, aí depois 1750. veio a filha dele, depois o neto dele, depois os bisnetos. Isso, que aí acontece a abolição da escravatura, só que eles ainda ficam presos lá durante algum tempo. Em regime análogo à escravidão. É foda como eles se libertam, agora eu lembrei. Bom, é muito bonita a série, é muito bonita. Segundo dizem, né, não sei se é verdade ou mentira, mas tudo que aconteceu ali aconteceu com alguém, mas não necessariamente naquela família. Mas é a biografia da família do Alex Haley. Alex Haley, sim. Que foi o primeiro biógrafo do Malcolm X. Isso. Antes de encerrar esse programa, eu só gostaria de ir para quem está chamando na tele. A gente recebeu o nosso quadro Chamando na Tele. Que é os nossos comentários, os nossos queridos comentários que nós tivemos nos episódios passados. A gente já tinha gravado alguns episódios mais pra frente, então a gente não conseguiu colocar os comentários que saíram do episódio anterior na sequência. Mas a gente recebeu muitos comentários e muitas opiniões sobre o episódio do incesto na história. Eu vou sublinhar algumas delas, mas muito obrigado por todo mundo que ajudou e que gostou e que ficou surpreso. Que deu like, tema. que curtiu, que compartilhou. Mas Teve até uns comentários meio bad vibe. então, começando pela parte boa, o Lucas, ele falou uma coisa muito interessante que a gente não abrangeu muito, que é sobre a área das plantas. Ele falou o seguinte: a relação incestuosa é contraindicada até em plantas, gimnospermas, no caso onde a flor apresenta o órgão reprodutor masculino e feminino ao mesmo tempo, no caso hermafrodita. E para se prevenir do incesto, ou melhor, da autofecundação, o período fértil dos dois órgãos não coincidem. Ah, não sabia dessa. Foda, né? Mas isso nas gimnospermas e nas outras plantas? Ah, meu filho, tu tá querendo demais. Muitas pessoas me questionaram, ficaram chocadas de que incestos entre primos de primeiro grau era considerado incesto. É, considerado incesto. Então, gente, teve um comentário, não vou citar seu nome, não se preocupe. Mas teve um comentário de uma pessoa que falou o seguinte: os pais dela eram primos de primeiro grau. E ela perguntou se ela era de uma relação incestuosa. Sorry. Não, eu digo
Sim, não. Não, como não, mas... Calma, deixa eu falar. As definições... Sorry, As definições de incesto variam de país pra país, tá? Em 24... Não, mas biologicamente isso não é muito positivo. Não, isso não é positivo. Você tem agora virou moda ter canais do YouTube que, tipo, tem compilações de histórias do Reddit. Esses dias eu te mandei um vídeo que era, tipo, pessoas do Reddit... contem quais histórias de incesto que você tem. E tem várias histórias de incesto de primo que deu ruim. Então, incesto de primos de primeiro grau, a gente não faça isso. Você tem 4% de chance a mais de ter algum problema genético. 24 estados dos Estados Unidos, que são 50, são proibidos por lei. Grande parte dos países da Europa Ocidental também é proibido por lei. Na Oceania também. Bom, todos os países da Commonwealth, por assim dizer. Só que aí que tá. Os relacionamentos entre primos de primeiro grau são responsáveis por 1% dos casamentos na Europa e na América do Norte e na Oceania, somando todo mundo. Na América do Sul, sabe quanto por cento é? Ai, não. Fala. 9% dos casamentos da América do Sul é de primo de primeiro grau. Tu quer ver uma coisa melhor ainda? Na Ásia, chega a 50%. É foda porque isso, ele... Não. Calma, não, volta. É sério. Não. Na Ásia, como? Quase 50%. De primo? É. De primo no geral? De primo de primeiro grau. Não. Sim. Não. Como a gente falou... How? Existem tradições religiosas que por correlacionalidade sanguínea, como o Paquistão, como Bangladesh, só que eu fui por essa linha. Isso era comum antigamente. E grande parte das grandes cidades asiáticas, hoje há 50 anos, não eram nada. Coreia, alguns lugares do Japão. Só que eu pensei assim, velho, a China sempre teve gente pra caralho. A Índia sempre teve gente pra caralho. Como vocês transam com a porra do primo? Então, eu pesquisei e realmente a coisa é mais religiosa. Principalmente em regiões ali do sul da Ásia, Índia, Bangladesh, Paquistão, Turcomenistão. Cara, o incesto atinge níveis absurdos. Foda. Please just don't. Enfim, muitas pessoas também ficaram chocadas. Vamos bater punheta, gente. Porra! Foda. Muitas pessoas falaram que ficaram chocadas com animais que não realizam incesto, como a gente falou, que eles evitam esse tipo de coisa. Assim, se tu der mais opções de sexo pro animal do que o irmão dele, ele certamente vai preferir. Ele vai preferir uma cabra, um cachorro, do que o irmão dele. Com certeza. Então, foda. Tem gente... Tu nunca ouviu falar da história do... Aqui no Brasil também, a história da cabritinha. Não conhece a história de barranquear a cabritinha? Ai, velho, já. Já ouviu falar dessa expressão eu já ouvi por que vem do interior, barranquear a cabritinha? Ai, o interior brasileiro é uma merda. Tem galera que nesse exato momento está barranqueando uma cabritinha. O interior do Brasil é complicado. Cara, que foda. Eu só fui procurar nosso vídeo pra ler um comentário e eu só digitei incesto. E apareceu um vídeo do Kid Bengala. Mas o nosso apareceu antes. O nosso apareceu antes. Mas, cara, as pessoas são doentes, velho. O que tem de pornô de incesto, velho? A gente tá na frente do Kid Bengala. Eu não sei tu, mas eu não gostaria não de estar na frente dos Sr. Kid Bengala. Peraí. Eu vou ler o último comentário de uma pessoa que resolveu ficar anônima. E tá no YouTube. Eu não sei se tu viu, mas... Não, eu não li o comentário. Abre aspas. Eu tenho uma família enorme. 108 primos. Uou. Além de casos bem curiosos. Compre uma televisão, pelo amor de Deus. Tenho, por exemplo, um tio, abre aspas, Val, que acabou com uma guerra entre o meu avô e o cunhado dele. A guerra foi pra valer mesmo, típico do interior da Bahia. E a causa foi que esse cunhado, tio Nel, se ajuntou com ambas as irmãs do avô Roque. Sim, meu tio Nel era bigâmio e teve 32 filhos com as minhas tias-avós. O meu tio Val, filho do meu avô Roque, acabou com a guerra ao pedir sua prima, Lila, filha de Nel, em casamento. O que obrigou meu avô e seu cunhado, meu tio Nel, a sentarem para negociar uma trégua. Acertaram o casamento e assim se fez a trégua. Tio Nel morreu em 89 e suas esposas, minhas tias-avós, tia Ana e tia Rita, nunca brigaram e viveram juntas por quase 30 anos, até a morte de tia Rita há 3 anos. E deixaram uma prole enorme no mundo. Até hoje acontece de pessoas desconhecidas me pararem para cumprimentar na rua, por saberem quem eu sou,
E eu sem saber de que se trata de um primo ou primo. Estou seriamente pensando em formar uma sociedade secreta familiar. Tua cara. Eu não tinha olhado pra tua cara. Ele é do interior da Bahia, como deu pra perceber. Eu sei que o pessoal do interior tinha bastante filho. Tipo, minha mãe, eu acho que tem 12 irmãos. Meu pai deve ter uns 14. Mas... caralho, velho. Interior da Bahia Stories, interior de Bahia Things. Comprem uma televisão, pelo amor de Deus! Vai nas Casas Bahia, paga e faz em 15 prestações. Cara, eu adorei que esse foi um assunto que ninguém esperava, então, enfim. O último questionamento que a gente recebeu foi se a Elizabeth não era casada com o primo dela. Mas ela é casada com o primo de 3º grau dela. Então, tecnicamente, não é considerado mais incesto. Ainda assim... com o príncipe de Wales. Ainda assim é bizarro, mas assim, não é considerada incesto em si. Tem que fazer que nem os filhos da Diane, os filhos da Diane com o príncipe Charles, que foram lá, casaram com umas gatas que eram de fora da família real, não tinham nenhum gene torto. Vamos fazer uns filhos mais ricos, mais de boa, mais geneticamente. Vamos fazer uns filhos mais geneticamente ricos, gente. Bom, é isso. Temos uma pizza bananesca? Temos uma pizza de banana. Cá está. Lembrando que, para ajudar esse programa, você pode... Lá vai ele pedir dinheiro de novo. Você pode também, o corpo. Não é pro podcast. Para nos ajudar a produzir este e outros programas, você pode conferir no nosso Apoia-se. A partir de R$2 mensais, você nos ajuda de forma muito boas. E você não sai de mão abanando. Você também ganha grandes recompensas. E se você for uma pessoa ambiciosa na sua vida, nós temos recompensas ambiciosas para você. Isso soou como uma ameaça. Não, mas a gente tem umas boas recompensas para valores um pouco mais... Eu tenho uma proposta que você não pode recusar. O GeoPizza sai de 2 em 2 semanas. Você pode nos ver no nosso site, geopizza.com.br, no nosso Spotify, só pesquisar GeoPizza. Também no YouTube, essa caixinha retangular maravilhosa, cheia de magia. Vocês estão aprendendo uma coisa muito incrível se vocês estão vendo no YouTube. Tipo, só olha, tipo, rapidão agora, porque vocês vão entender o que eu tô falando. Muita coisa... pior sim, esse episódio tem um personagem interessante aparecendo na tela de vocês. Enfim... E vocês podem assistir também, quer dizer, ouvir pelo iTunes também. Então, se vocês curtem ouvir pelo iTunes, é legal, o nosso áudio é bem feitinho, a gente grava com qualidade, mas se vocês assistem o podcast no YouTube, muitas das coisas que a gente fala são complementadas com gráficos, imagens, que adicionam informações importantes ao tema do qual estamos falando. Embora eu seja que a gente precisa pegar ônibus e a gente precisa lavar a louça, às vezes na rotina de trabalho a gente fica tanto tempo no PC, né, que às vezes vale a pena deixar a aba minimizada e... deixa a coisa rolando e dar uma olhada pra nossas caras. Mas não tem aquelas séries da Netflix que eles chamam que é a série pra ficar... que tipo, tu deixa na TV rolando e às vezes tu olha com o canto do olho pra ver o que tá acontecendo na série. Cara, eu tive uma professora de ilustração. Então, você pode fazer isso com o nosso podcast. Eu tive uma professora de ilustração que ela tinha um plugin que ela minimizava o Netflix e deixava, tipo, e ela desenhava. Ela viu, tipo, uma série inteira fazendo um retrato. Isso é uma falta de respeito tão grande pro pessoal que também achei. Se dedicou pra filmar e atuar numa série, tá ligado? 4K, assim, pra fazer isso. Que tristeza, velho. Enfim, temos um programa, uma pizza de banana. Temos uma pizza de banana. Potássio. Tchau! Sabia que se tu ficar 2 dias em Kiev, corresponde a tu comer 100 bananas? Por quê? Porque Kiev é radioativo pra caralho. Ah, sim, bananas têm um certo nível de radioatividade, né? Sim, que se chama potássio. Se tu comer muito disso. O potássio tem alguns isótopos, né? Sabia que tu pode matar uma pessoa com potássio? Tu pode matar pessoas com qualquer coisa. Não, mas é que tá. É interessante essa coisa, porque eu vi num episódio... Puta, perdi agora a oportunidade. Agora eu tenho uma prova de que eu pensei nisso em algum momento da minha vida e não vou poder usar isso com algum inimigo meu. Mas enfim, tem um episódio do CSI que eu vi um cara que matou um outro maluco com potássio. Aí ninguém descobriu,
durante a maior parte do episódio por que o cara morreu, por causa que potássio é uma parte natural do nosso corpo. Caralho. Então uma overdose, assim como tu pode matar alguém com overdose de água, tu pode matar uma pessoa com overdose de potássio. É só ter muito empenho. Ou comer muita banana. Oh my god. It's done!